Boa noite a todos. Gostaria de saudar a todos que estão aí no santuário. Também ao nosso amigo Alexandre Ferraro, que veio tão longe para estar conosco. E do mesmo modo, a Zé Paulo de Perlita, que também aceitou gentilmente esse convite de vir aqui conversar conosco sobre essa obra tão importante, essa obra tão seminal, que é o Censo Religioso. Uma obra traduzida para inúmeras línguas, com uma repercussão em vários ambientes. Uma obra que trata, sobretudo, do homem, e como esse homem pode caminhar, pode se relacionar na vida, pode se desenvolver de maneira humana, de maneira a se realizar como homem. O Censo Religioso por assim dizer, uma obra que nasce num contexto de escola, num contexto educacional. É a primeira obra do padre Luiz Giussani, um padre italiano, que de maneira muito assim, apaixonada, deixa uma carreira acadêmica, como professor de teologia, para lecionar num colégio estadual, por assim dizer, aqui no Brasil seria um colégio estadual, a adolescentes. E essa obra, de certa forma, nasce desse diálogo dele, desse esforço dele para com esses alunos. Uma obra muito importante, uma obra que trata da questão da racionalidade, do uso da razão, e nessa obra também ele faz uma aplicação desse uso da razão, que ele define nos 3 primeiros capítulos, a partir de premissas, que ele chama de realismo, razoabilidade e moralidade, à questão do senso religioso. Então, depois dessa brevíssima introdução, eu gostaria de iniciar. Nós pedimos aos nossos 2 convidados que estão à mesa que lessem o livro, essa nova edição, que eu acho que é inclusive prefaciada pelo Papa Francisco, e que se referiu a Luiz Giussani como um autor muito importante e seminal na própria vida dele, quando ele, ainda jovem, sacerdote, leu a obra. Para iniciar, então, pedimos que os convidados lessem a obra e eu vou iniciar fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta pergunta para os 2, mas inicialmente nosso amigo Alexandre vai iniciar respondendo, seria parte dessa leitura do livro Censo Religioso. Qual o impacto humano que esse livro tem? Ou seja, quando você se debruçou sobre essa obra, imagino que você já deve ter lido essa obra inúmeras vezes, eu pergunto pelo primeiro impacto, talvez na primeira leitura, mas também se ela ainda continua suscitando em você alguma coisa. Se essas leituras ainda continuam suscitando no homem Alexandre, depois no homem José Paulo, o que ela suscita? Então, seria isso no primeiro momento. Qual a repercussão que ela tem em você? Primeira coisa, eu queria agradecer o convite dos organizadores. Vim para Aracaju unicamente para esse encontro. Estava numa banca de doutorado até meio-dia em São Paulo e cheguei agora no fim da tarde para esse evento. Queria agradecer a casa, em nome da professora Mariana, que nos convidou. Espero poder contribuir de alguma maneira com o caminho que vocês estão fazendo. Eu sou médico pediatra, eu não sou filósofo, eu não
não sou teólogo, sou uma pessoa como qualquer outra, e a minha contribuição, então, é nesse nível muito humano que esse livro tem sobre mim. Então, eu começo, para te responder, Camilo, eu cito um outro livro, que é uma peça de teatro de Paul Claudel, que se chama O Anúncio Feito a Maria, que há mais de 20 anos, Jussane sugeriu o seguinte para mim: você vive dizendo que você não muda, mas a gente não vê a gente mesmo mudando, a gente vê a gente mudado. Da mesma forma, a gente não vê a grama de um jardim crescendo, a gente vê que o jardim se encheu de mato. Uma maneira mais objetiva para você ver se você está mudando na vida é você ler várias vezes esse livro, O Anúncio Feito a Maria, e descobrir o que, na próxima leitura, você percebe com surpresa que não tinha visto na leitura anterior. Então, eu leio esse livro, O Anúncio Feito a Maria, essa é uma peça de teatro, é boa, lindíssima, todos os anos. E todos os anos eu descubro uma coisa que eu não tinha entendido, e isso revela que, na verdade, eu estou mudando, porque o texto é mesmo. Por que eu quis contar isso? Algo parecido tem a ver com esse livro aqui. Se tem uma coisa nova, tem 1 milhão de coisas novas. Eu já li. Meu primeiro contato com esse livro faz 35 anos, O Senso Religioso. E é totalmente novo hoje, porque, de alguma maneira, eu mudei. Então, qual é o impacto em mim do livro? Primeiro, acho que vale a pena a gente ajudar a entender de que se trata, o que é o senso religioso. Para ajudar a entender, eu cito 3 músicas populares brasileiras, que eu acho que vocês conhecem. Uma música mais antiga do Teixeira, acho que Renato Teixeira, imortalizado pela Elis Regina, chamada Romaria, que no refrão ela canta assim: sou caipira Pirapora, Nossa Senhora Aparecida, ilumina a mina escura e funda, o trem da minha vida. O que é a mina? Uma mina é um lugar que contém um tesouro. Escura e funda, quer dizer, de difícil acesso, até meio ameaçador. O trem da minha vida, que coloca a minha vida em movimento. Então, para mim, essa é uma das melhores definições do que é o senso religioso. Uma mina escura e funda, que é o trem da minha vida, que existe dentro de mim. Uma outra canção, da Mônica Salmazo, não sei se vocês conhecem, chamada Na Volta que o Mundo Dá, ela diz o seguinte: ela está dizendo que ela resolveu abandonar tudo e girar, viajando pelo mundo afora, mas num certo momento, depois de viajando o mundo inteiro, ela diz: com o tempo foi dando uma coisa em meu peito, um aperto difícil da gente explicar. Saudade, não sei nem de quê, tristeza, não sei nem porquê, vontade até sem querer de chorar, angústia de não se entender, um tédio que a gente nem crê, anseio de tudo esquecer e voltar. E a terceira música que eu vou citar para vocês é do Titãs. Acho que, não sei se vocês gostam do Titãs, que chama O Pulso. E é muito interessante que eu tive contato com essa música num grupo de saúde mental, então eram 2 psiquiátricos. E a gente pediu para eles trazerem uma música de casa para fazer o grupo de saúde mental com eles. E um deles trouxe essa música que diz: e é usado como ele repete N vezes: o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Pois bem, esse pulso que continua a pulsar independentemente de eu carregar uma série de doenças.
essa mina escura e funda que me coloca em movimento, ou essa coisa estranha no peito, saudade não sei bem de quê, tudo isso é o senso religioso. São expressões artísticas de 3 autores, artistas, que não têm experiências religiosas, mas falam de um mesmo fenômeno, que o autor desse livro, Jussani, chama de senso religioso. Então é isso daqui de que se trata o livro, desse fenômeno humano, de todo ser humano, de qualquer cultura, de qualquer época, de qualquer fé, o mesmo ateu. Esse estranha coisa que dentro de si. Então, o primeiro impacto, toda vez que eu leio esse livro, é surpreender em mim como a existência desse senso religioso. O segundo impacto que tem em mim é perceber que muitas das coisas que tendencialmente eu achava negativa, por exemplo, a tristeza, a saudade, o desejo que eu tinha raiva de ter, é um recurso, é um sintoma desse fenômeno que existe dentro de mim. Portanto, carrega algo de positivo, a tristeza, a saudade, o desejo. Se vocês pensam que mais da metade do mundo considera, se eu penso as filosofias orientais, considera o desejo como algo que precisa desaparecer para eu ser feliz, esse livro vai na corrente oposta. É a coisa mais divina que o homem tem. Uma terceira coisa que sempre impacta quando eu leio esse livro é o conceito de experiência. No nosso programa de graduação, a gente tem uma coisa chamada mentoria. Então, eu sou um professor mentor, então eu tenho um grupo de 15 graduandos, alunos da Faculdade de Medicina, que eu me encontro com eles uma vez por mês para conversar. Então, é mais ou menos para ser uma promoção de saúde mental que a gente faz entre os alunos da graduação. E eu sempre começo dizendo, então, qual foi a experiência que vocês viveram nos últimos 30 dias? Para compartilhar. Experiência humana, né? Eu me lembro, uns meses atrás, uma aluna que me respondeu: esse mês eu não fiz nenhuma experiência. Eu fiquei super impactado, porque a vida dessa turma é lotada. Faz-se 1 milhão de coisas, mas não se vive nenhuma experiência. Então eu acho que isso aqui, o autor, ele nos coloca diante dessa diferença entre viver, fazer coisas e ter uma experiência. Uma quarta coisa que eu queria contar para vocês, estou chegando no fim da resposta, Camila, que é a penúltima coisa que eu queria comentar com vocês, que é um conceito que tem a ver de coração. Antigamente eu achava que o coração era o lugar do sentimento, o autor propõe uma outra ideia, mas por trás tem um conceito do que é o papel do educador. Educador como professor universitário, como sou eu, ou um professor de outro momento do ciclo vital, ou um pai, uma mãe, ou mesmo um amigo, né? Que eu tento exemplificar a partir de algo que me aconteceu. Há uns 10 anos atrás, eu fui num congresso de estudantes na Itália. E comigo havia 2 brasileiras, e lá naquele congresso a gente conheceu 2 moçambicanos e 5 portugueses. A gente se juntou, porque era tudo de língua portuguesa, e ficamos amigos e nos frequentando. Era um evento de 3 ou 4 dias, não lembro bem. Eram nas montanhas italianas. E entre uma atividade e outra, eu era o velho ali, estava com
o carro, e eu falei assim, como todo mundo subir com o carro às montanhas e ver os Alpes, a gente fez isso, deixamos o carro estacionado e tinha uma trilha de uns 20 minutos até o topo da montanha. E os 5 portugueses vinham no fim da fila nossa, que eles estavam caminhando de fila, fazendo uma bagunça, falando só besteira. E eu pensei, quando chegar lá em cima, eu vou propor para a gente ficar em silêncio um tempo para ver a beleza das montanhas e se deixar tocar por elas. Eu pensava cada vez mais isso, quanto mais bagunça os 5 portugueses faziam lá atrás. Quando nós chegamos no topo da montanha, antes que eu fizesse essa proposta, todo mundo ficou em silêncio diante daquele espetáculo que era a vista das montanhas. Na realidade, dos 5 portugueses, 3 estavam com a gente, porque os outros 2, tão baguncentos, estavam muito atrasados e continuavam fazendo bagunça lá atrás. E eu pensei, quando esses 2 atrasados chegarem, eu vou para eles fazerem silêncio e prestar atenção na beleza da paisagem. E quando os 2 chegaram, antes que eu falasse qualquer coisa, eles caíram em silêncio também, surpresos com aquela beleza. Por que eu falei que isso tem a ver com o coração? Isso tem a ver com o ser educador. Porque eu não acreditei que eles tinham em si o recurso para reconhecer aquela beleza. Eu achei que eles precisavam da minha ajuda, de dizer, agora fiquemos em silêncio para apreciar a beleza da paisagem. E mesmo sendo mesmo os eventos me contradizendo, porque na primeira turma eles caíram em silêncio imediatamente, eu voltei a pensar isso para aqueles 2 atrasados. Ou seja, eu não aprendi com aquela experiência e voltei a ter a pretensão de que eles não seriam capazes de reconhecer aquela beleza. E outra vez fui me contradiz no evento. Não estou sabendo o participio de contradizer, mas tudo bem, vocês entenderam aí. Por que isso é uma grande provocação para qualquer educador? O educador é aquele que é chamado a partir da sua área específica, no meu caso, estudo da saúde, fazer despertar uma coisa original no aluno ou no educando que não vem de mim, mas é da natureza dele, o que ele chama de coração. O papel do educador é mais fazer vir à tona a verdadeira natureza que tem no educando, vir para fora, emergir, que é o que José me chama de coração. Esse é o conceito, então, de uma educação que o educador não se substitui ao educando. E uma última coisa, Camilo, para te responder, que me chama a atenção nesse livro, é que ele, mais por fim, ele fala que uma ajuda grande a gente viver nesse meio dessas perguntas, sem censurá-las, as perguntas últimas, o coração do homem, é o que ele chama de fator comunitário. É bem interessante isso, porque a gente não se dá conta, mas sozinho, como muitas vezes a gente tem a pretensão de achar, sozinho a gente não consegue ficar nesse nível dessas perguntas úteis.
Tem um livro de um autor brasileiro, pouco conhecido, infelizmente, nas últimas gerações, chamado Gustavo Corsão. Ele tem um livro muito interessante chamado Lições de Abismo. É um livro que, basicamente, o que ele descobre no primeiro capítulo que ele está com uma doença mortal, uma leucemia, foi escrito há 100 anos atrás. E ele vai morrer daqui, no máximo 3 meses, uma coisa assim, 3 ou 6 meses, não lembro mais. E ele se dá conta que ele tem esse período para se preparar para morrer. E ele lembra do livro do Júlio César, Júlio César era o imperador. Werner, como chama aquele autor? Júlio Werner, exato. Viagem ao Centro da Terra, que antes deles começarem a viajar para o centro da Terra, eles começam a ter lições de abismo, ou seja, lições de conseguir olhar para o abismo que eles vão ter que enfrentar durante todo o percurso pelo centro da Terra. E ele se deu conta que ele precisava de ter lições de abismo para poder olhar o abismo do mistério da vida nos 3 meses que lhe faltavam. Daí o título do livro, Lições do Abismo. Eu comecei citando a música Romaria, como ela explica o que é o senso religioso, mina escura e funda, o trem da minha vida. Mas no início do refrão, é uma oração a Nossa Senhora dizendo: sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora Aparecida, ilumina. Independentemente da crença religiosa de cada um de nós, ou se somos ateus, isso daqui para mim é um exemplo do que o autor diz do fator comunitário. O abismo das perguntas humanas, o abismo do desejo humano, a gente não dá conta de olhar sozinhos. É excessivamente vertiginoso. A gente precisa de uma companhia, por isso que ele chama de fator comunitário, que não nos substitui. Eu gosto dessa música porque é quase como quando ele pede a Nossa Senhora Aparecida para iluminar aquela ilha escura e funda. Eu lembro quando eu gostei de fazer caminhada, quando eu fui na Chapada Diamantina aqui na Bahia, tem uma cachoeira da Fumaça, não sei quem já foi lá, que é altíssima. E eu tenho pavor de altura, mas eu adoro fazer essas trilhas. Então eu não conseguia chegar perto, porque era vertiginoso demais. Daí meu amigo que estava falando comigo falou assim: Alexandre, você pode se aproximar, né? Eu estou atrás de você segurando a tua mão. A gente só consegue olhar o abismo da pergunta humana, essa linha escura e funda, esse pulso que continua a pulsar, apesar de qualquer doença, mesmo doença mental, se a gente tem conosco alguém que de alguma maneira está segurando a nossa mão, enquanto a gente olha para esse abismo. Agradeço, a Alexandre por compartilhar, essa experiência conosco, porque eu acredito que cada experiência de leitura, de meditação do livro, de vivência daquilo que é proposto no livro, é singular. Depende de uma série de fatores, de uma biografia única. E por isso a gente também chamou um outro amigo para falar um pouco sobre a experiência dele, que é uma experiência de leitura política muito mais recente, mas, e evidentemente, como eu falei aqui, com uma biografia também singular, um percurso singular, um caminho singular, e eu gostaria de saber dele a mesma coisa, qual o impacto que essa leitura trouxe, quais hipóteses ele trouxe para enfrentar essas questões, esses problemas que todos nós, seres humanos, enfrentamos.
Boa noite a todos. Inicialmente eu agradeço o convite para participar desse evento e agradeço as pessoas que hoje estão aqui presentes de forma muito especial. Me permito agradecer para meus amigos Arlindo e Lúcio, sempre tão presentes em todos os momentos dos últimos anos. Com a graça de Deus, eu tenho a companhia desses dois amigos, verdadeiros irmãos em Cristo, no sentido mais profundo da palavra. Diferentemente do Dr. Alexandre, eu acessei o livro sábado à noite. Eu tive que ler de sábado para cá, meio agora, mais ou menos umas 2h30. Então, as minhas impressões são aquelas que se pode chamar de primeiras impressões, também no sentido próprio da palavra. O Camilo havia me disponibilizado esse livro no formato digital, mas eu sou praticamente um analfabeto digital. Eu nunca li na minha vida um livro em formato digital. O Camilo não sabia. Então eu teria 15 dias para ler e tive mais ou menos 2,5 para eles, para terminar a leitura. Então eu adianto as minhas desculpas se por acaso não satisfizer os desejos, os anseios de passar uma experiência mais profunda sobre a minha leitura. Eu vou passar as impressões formadas no coração de uma pessoa que o leu de forma atenta, evidentemente, mas sem muito tempo de reflexão. A inquietação do homem quanto às perguntas fundamentais, quanto ao conhecimento de Deus, eu acredito que esteja bem expressa naquela conhecida frase de Santo Agostinho, colocada no livro Confissões. Ele disse: Senhor, fizeste-no para ti, e nosso coração não estará tranquilo enquanto não encontrar repouso em ti. O homem é um ser feito por Deus e para Deus. Ele não consegue viver tranquilamente sem esse encontro com Deus, que não se dá de forma definitiva enquanto caminhamos nesse nosso percurso terreno, mas o fato de desejar esse encontro, de desejar entender, ainda que saibamos não ser possível essa compreensão total, entender qual o sentido da minha vida, qual é a minha utilidade, para que eu estou aqui. Essas indagações, elas nos acompanham. E Dom Giussani, ele trata dessa questão inserindo um elemento que me parece adicional, que é o bom uso da razão, embora isso estivesse implícito também em Santo Agostinho. O bom uso da razão, ele me leva a esse encontro com Deus, me leva a essas perguntas mais essenciais que me distinguem, inclusive, dos outros seres. As premissas que ele aborda para tratar do tema, o senso religioso, Camilo já fez referência a elas, o realismo, a razoabilidade, a moralidade, elas são verdadeiros guias. Então, não é possível encontrar, ou não é possível desejar a satisfação, a resposta a essas perguntas, se eu não tenho a capacidade de enxergar a vida tal qual ela é. É lógico que todos nós, e o livro também aborda isso, trazemos as nossas experiências, as nossas histórias, e a partir delas nós compreendemos os fenômenos que se nos apresentam. Mas é preciso que, por amor à verdade, eu consiga me despojar dessas minhas experiências, não solapá-las, não esquecê-las, porque elas contribuem para a compreensão de qualquer fenômeno, de qualquer fato. Mas é preciso que eu não lute para reforçar as convicções que eu já adquiri e que eu enxergue a realidade tal como ela é, de forma razoável,
adequada, significa com uso da razão, com plena abertura para a verdade, de forma adequada e sem tentar adaptar ao fato aquelas minhas concepções pré-fabricadas na minha cabeça. Mais do que isso, é preciso que, ao longo dessa abertura, eu não tema o que haverei de enfrentar. Eu não sei se era meu avô, o meu pai, que sempre dizia: quem não se abre para o amor, quem se abre para o amor, se abre para a dor. Se você não quer dor e se fecha para ela, você se fecha também para o amor. Então, é nesse sentido que eu compreendo o tratamento desse tema, o senso religioso, esse desejo por aquilo que transcende o material, o que nós pegamos, o que é palpável, e nos inquieta com esse desejo permanente de encontrar algo mais, aquilo que dará sentido à nossa vida. Para quem é pai, mãe, às vezes, por paradoxal que pareça, é fácil nós nos perdermos no caminho, porque parece que a razão última da nossa existência é a paternidade, a maternidade. Quando, na verdade, nossa preocupação deve ser a formação de cidadãos para o céu. Essa vida é uma passagem, uma oportunidade de construirmos aquele caminho que nos levará um dia ao encontro definitivo com aquele que nos criou. E a satisfação completa, o ser se completa integralmente, ou se completará integralmente, apenas quando se encontrar definitivo e integralmente com o seu Criador. Antes disso, vivemos experiências positivas que são sinais. E os sinais, porque é dessa a sua característica, eles apontam para a coisa sinalizada. E o interessante é que o livro ele aborda uma outra temática, uma pergunta que também acaba por nos inquietar. Se nós partimos do pressuposto de que fomos todos feitos para Deus e de que nossa alma, nosso coração não estará tranquilo enquanto não encontrarmos Deus, não nos encontrarmos com Ele, se é da nossa natureza, da nossa essência, essa vida íntima com Deus, um sobrenatural, por que então tantas pessoas se desviam do caminho? O que faz o homem abafar essa sua propensão natural ao encontro? E ele apresenta várias respostas, acho que vale a pena uma leitura para que vocês, uma das partes mais interessantes, porque ele apresenta respostas para essa indagação. E quando nós lemos as respostas, o livro ele vai sendo construído aos poucos, essa a sensação que eu tive. Ele primeiro coloca as premissas, como de quem constrói um edifício, primeiro as bases, e depois vai construindo os andares e vai permitindo que nós nos imiscuamos no conteúdo da obra e reflitamos com ele. Praticamente, ele nos dá a capacidade de completar o raciocínio que ele nos apresenta. Então, se lêssemos apenas as premissas, os 3 primeiros capítulos, nós teríamos condições de chegar às reflexões de forma evidentemente muito dedicada, muito aberta à realidade, com muita preocupação com a verdade. Nós teríamos condições de chegar próximo das conclusões que ele chegou. Mas ele vai desenvolvendo e aquelas premissas, aqueles pilares, eles vão se confirmando, se sedimentando no decorrer da leitura, até que nós chegamos ao final compreendendo aquilo que nós achávamos que não havíamos compreendido no começo. É uma leitura paulatina, gradual e que, com toda a certeza,
será não apenas fruto de reflexão, fomenta não apenas aquela reflexão inicial, como é capaz de fomentar reflexões indefinidas. Em todos os momentos da minha vida, dos mais simples aos mais complexos, imagino que eu possa me deparar com essa reflexão, me colocar ou me avaliar, me colocar diante do fato, preocupado em olhá-lo exatamente como ele é, ainda que me seja desagradável e me pareça ofensivo. Certo de que o bom exercício da razão, ele não significa a necessidade de demonstração ou de apresentação de um raciocínio lógico. A lógica, ela confirma o raciocínio, mas o que me permite, ou o que me faz verdadeiramente raciocinar, no sentido mais apropriado da palavra, é essa abertura para a verdade. A lógica vem depois para confirmar se o raciocínio que eu elaborei a partir dessa abertura para a verdade, ele é confirmado. Então, eu não vou abusar do meu tempo, mas eu concluo essa primeira parte. Na carta encíclica Fides et Ratio, o Papa João Paulo II, ele começou com o seguinte resumo. Disse o Papa: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer. De o conhecer a Ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. O que parece paradoxal, né? Agora eu fecho. Eu devia ter fechado com a cara do lado. Quanto mais humanos nós formos, mais abertos nós estaremos à realidade de Deus. A nossa humanidade, a vivência e a experiência da nossa humanidade não nos afasta de Deus, ao contrário, ela nos aproxima de Deus, porque é da nossa natureza o estar com Deus. O que não é natural é nós queremos nos seccionar para tirar aquilo que é religioso, essas inquietações religiosas, essas preocupações, que são ditas como preocupações religiosas, e querer viver apenas da razão, livre de sentimentos, livre de interferências. Isso se fala muito, sobretudo no campo da ciência, que o cientista tem que ser uma pessoa isenta, livre de sentimentos, quando na verdade essa é uma postura que secciona o nosso ser. Os sentimentos precisam estar no seu devido lugar, mas se eles estão aqui no coração do ser humano, é porque eles estão aqui para nos ajudar, fazem parte da nossa essência. A ideia é que eles estejam sempre no lugar adequado. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Camilo, e devolvo a palavra. Vamos ver a próxima pergunta. Aparecem, né, como eu acabei de falar, é muito interessante a gente escutar as experiências, né, porque as experiências são diferentes, né, assim, no sentido de que a sua biografia, né, funciona como, de certa forma, uma antena que puxa certos aspectos da obra que chamam a atenção, né? E isso é importantíssimo, né? Porque a dimensão da experiência, né, para Giussani, né, é fundamental, né? E antes de passar para a segunda pergunta, né, que tem como contexto a questão profissional do trabalho, ou seja, o impacto que essa obra, a pertinência que essa obra tem no contexto profissional, no ambiente de trabalho, né? Eu gostaria de
me chamou a atenção, eu estava pensando nisso enquanto o Zé Paulo falava, que Gilson se dá, e aí tem a ver com essa segunda pergunta, Gilson se dá conta, né? Ou pelo menos exercita, né, essa reflexão dele, né, sobre o ser religioso como um trabalho, né, no ambiente da escola. Né? Ou seja, ele vai para a escola e lá ele desenvolve, né, isso que seria esse exercício, né, de pensar dele. Né? Zé Paulo tocou um pouco nisso quando ele falou da questão, né, que nós muitas vezes temos uns preconceitos em relação ao que nós compreendemos como sejam aquelas perguntas últimas. Quais seriam as perguntas últimas? Né? Qual o sentido da vida? Né? Por que, né, eu estou nesse mundo? Né? Como devo proceder nesse mundo? Né? Para ser feliz, para me realizar como pessoa? Será que essa vida só é isso mesmo? Né? Então, são aquelas perguntas assim, profundamente existenciais, né? Que em algum momento da modernidade foram podadas e classificadas como perguntas inúteis. Né? Não vamos fazer essas perguntas porque nós não temos respostas para elas, então vamos abandoná-las, vamos deixá-las de lado. Né? E nesse sentido a gente caiu, né, na modernidade quase como uma caixa fechada, só pelo sentido da utilidade. Ou seja, a nossa vida agora é gasta na utilidade. Né? Como eu posso ser mais produtivo, né? Como eu posso vender mais, né? Como eu posso ter mais prazer na vida, quase que uma dimensão, né, quantitativa. Né? E muitas vezes, quando a gente pensa no trabalho, a gente pensa um pouco nessa dimensão. Né? Muitas vezes, qual a profissão que eu posso escolher para, né, ganhar mais dinheiro, né, ser mais bem-sucedido, sucesso, para pessoas que têm uma certa inveja, né, de mim, assim, desse sentido. Então, eu queria iniciar dessa vez o Zé Paulo, né, e perguntar a ele, né, qual a pertinência, né, qual o impacto que essa obra tem, né, na experiência dele, né, como operador de direito, é isso? Operador de direito. Né? Como é que ele percebe, qual a percepção que ela tem dessa obra, como ajuda essa obra? Eu acredito que, na medida em que nós sejamos integrais, nos permitamos ser aquelas pessoas integrais com todas as nossas capacidades, as nossas habilidades, nós nos entregaremos ao trabalho de forma plena, dedicada e, consequentemente, sendo completos, né, naquilo que nós fizermos, acredito que nos entregaremos com maior qualidade, ou o menor de nós. Eu sou católico, não apenas para fins de registro no IBGE. Eu me esforço para viver a vida de acordo com as orientações da igreja e vivo num ambiente que muitas vezes é até anticlerical. E eu não saio de casa e deixo a minha fé na gaveta e vou para o trabalho na procuradoria viver uma outra face do Zé Paulo. Eu vou inteiro com toda a minha história e a minha experiência para o trabalho, para o esporte, na relação com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos. Eu não posso me dividir. Na medida em que o autor ele apresenta essa preocupação grande com a abertura para a realidade, para permitir-se ser, né, o ser na sua integralidade, isso conforta, né,
porque muitas vezes, quando nós queremos ser o que somos, e não aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos, ou não aquilo que as pessoas, não aquela pessoa como as outras nos veem, nós somos objetos de crítica, de deboche, de revolta. E a falta desse amparo, de um amparo que pudesse fortalecer a nossa posição, ela nos deixa cambaleantes, somos humanos. Então, aquelas nossas fragilidades, a vaidade, o medo de parecer burro, isso acaba nos afetando. Então, quando se lê uma obra que fala da necessidade, da impossibilidade de se dissociar esse conteúdo, essa tendência ao sobrenatural, essa preocupação com o sobrenatural, isso conforta, dá aquela sensação de que, poxa, alguém me compreende. Né? Então, não só no mundo do trabalho, muitos fatos que aconteceram na minha vida eu passei a repensar nesses poucos dias de contato com a obra, iluminados por ele. Então, eu conto dois. Por 20 anos eu corri na praia, sempre à noite, depois de já escurecido, e corria na areia da praia. Saí ali da altura da Passarela do Gaguejo já em direção ao Paraty. Sempre à noite. Em alguma medida, a graça não era de ser a corrida, né? A graça era o silêncio, era escutar apenas o que o mar me proporcionava, o silêncio das vozes humanas. Era escutar o bater das ondas, o soprar do vento, olhar no céu, contemplar as estrelas. Essa era a grande graça. E talvez eu nunca tenha me dado conta de que essa beleza, a beleza da criação, a perfeição da criação, ela é um sinal da beleza e do cuidado que Deus tem comigo. Mas eu corria e por 17 anos a minha esposa me advertiu: não faça isso, não faça isso, corra de manhã, ou então corra pela calçada, é perigoso. Minha resposta: não tem ninguém na areia da praia. Se o bandido ficar ali esperando uma pessoa, morre de fome, porque eu não encontro ninguém, sou só eu, não tem ninguém. Raramente passa por mim um pescador, normalmente noite de lua cheia, eu cumprimento e vou embora. Acho que nunca encontrei duas pessoas na mesma noite. E acho que nunca encontrei mais de uma pessoa no mesmo mês. Então, não há razão para que haja um vagabundo naquela região. Até que um dia, eu voltava da corrida e vejo assim no horizonte à noite, né? Estava chegando, já voltando, já retornando, próximo ao Passarela do Caranguejo, e vejo uma pessoa numa bicicleta que não chamaria atenção, né? Não tinha aquele jeito do malandro, né? Que a gente costuma identificar com malandro, uma pessoa de meia idade, com uma camisa bacana de um time de basquete, mas quando eu olhei, alguma coisa me sinalizou, eu me senti preocupado. Eu não gostei de cruzar com aquela pessoa, algo que nunca me havia acontecido e eu já havia cruzado com algumas pessoas, ao longo de 20 anos, talvez algumas dezenas de pessoas. Aquilo me tocou. Bom, usando mal do meu raciocínio, acreditando apenas na minha lógica, né, e impulsionado pela vaidade que me impedia de anuir as advertências da minha esposa, eu disse: podia ter corrido para a areia fofa. O rapaz vinha, a pessoa vinha pela areia dura, se eu fosse para a areia fofa, ele não tinha como me pegar, né?
já que eu me senti mal, eu poderia ter ido para o lugar onde ele não chegaria, ou onde ele chegaria com dificuldade. Pois bem, eu não fiz isso, achei que não era racional, não fosse racional. Cruzei por ele, pela primeira vez eu cruzei por uma pessoa na praia, né, sozinho, sem cumprimentá-la. Eu sempre passava, eram só eu e uma outra pessoa, eu sempre, boa noite, Dessa vez eu não cumprimentei. Rezava o texto enquanto corria. Depois de algum tempo, depois de cruzado, né, passado algum tempo, eu já quase na altura da passarela do Caranguejo, comecei a ouvir uma voz que parecia ser Paulo. Eu rezando o texto estava, rezando continuei, imaginando, poxa, deve ser uma reverberação da passarela do Caranguejo. E continuei rezando. Até que, concluído o terço, aquela voz persistia e eu resolvi olhar para trás. Para minha surpresa, a mesma figura por quem eu havia cruzado, deram a volta, colocaram um balaclava, só com os olhos para fora, e andava na sua bicicleta segurando o guidão com a mão direita e com a esquerda me apontava uma pistola inox. Ele gritava para, e eu entendia Paulo. Eu parei, entendi. Ele não deixou virar, porque eu fui virar para ele e ele não me permitiu que virasse, disse que eu ficasse na posição que eu estava, dei praticamente costas para ele. Então me pediu o celular que eu não tinha. Ele então vira-se e diz: eu sei que você tem celular. Eu respondo: amigo, minha vida vale mais que um celular. Se eu tivesse um, eu te daria, mas eu não tenho. Ele então responde gentilmente: eu tenho 16 tiros aqui. O primeiro é para o alto, os outros 15 são no seu peito. E dispara o primeiro tiro para o alto. Para minha felicidade, o primeiro tiro falhou. Pipocou, ele deu golpe na pistola. A primeira munição que falhou saiu da cama. Para quem não conhece o funcionamento da pistola, dispara-se um projétil, o estourazinho e pula. Ele sai da pistola e entra o segundo projétil. Como não disparou, o projétil não saiu naturalmente, ele fez isso com a força manual. Foi uma vantagem para mim. Já quando ele se dirigiu, ele não estava com a mesma confiança. Eu disse: amigo, eu já disse para você, não tenho celular. Se tivesse, eu daria. Não tenho celular. Minha vida vale mais que o celular. E ele me manda então: se agacha aí. Amigo, a minha vida vale mais que o celular. E repeti. Ele então diz: eu vi a luz do seu celular. Eu olhei para o meu relógio, estava correndo com o relógio na mão, e quando ele mandou parar, ele mandou também que eu jogasse tudo no chão. Era uma camisa colada com o relógio. Eu corri com um cordão de ouro, um relógio certamente valia mais que um celular. Joguei tudo no chão. E então, como felizmente o relógio se manteve aceso, porque quando se viu o relógio acende, eu falei: amigo, o que você viu foi a luz do relógio. Olha para ele ali, continua aceso no chão. Pode me revistar, eu não tenho nada nos bolsos, eu só tenho isso. Ele parou, eu senti que ele estava me olhando, eu não estava exatamente frente para ele, praticamente posto. Ele diz assim: pegue suas coisas aí e vai embora. Eu me abaixei, peguei o relógio e a camisa e perguntei: posso continuar minha corrida? Ao que ele respondeu: vai com Deus. Opa! Duplo sentido. Vai com Deus porque Deus me acompanha ao longo da vida, ou porque ele está querendo antecipar a minha partida? Fiquei preocupado. E fui. Com Deus ao meu lado, corri quando eu vi que ele já não estava mais lá, corri atrás de um carro de polícia, porque ele corria pela areia, se a viatura entrasse ali, certamente pegaria. Mas é aquela lei de Murphy, né? Quanto mais se precisa, menor é a probabilidade de que o carro da polícia apareça. E eu não consegui que uma viatura para pegar esse rapaz.
Mas por que eu conto essa história? Porque eu sempre a analisei sob uma ótica absolutamente humana, até a leitura do livro. Eu imaginava assim, bom, primeiro, eu tenho um temperamento colérico, explosivo. O meu receio numa situação como essa é me irritar de tal forma que, esquecendo da minha razão, eu partisse para cima do camarada. Então, eu sempre tive o receio de não me controlar numa situação como essa. E na hora eu não senti absolutamente nada. Não senti medo, ansiedade, raiva, nada. Era como se fosse uma conversa normal. Eu falei com ele nesse tom. E eu pensava, poxa, se eu morrer aqui, meus filhos vão ter um pai para criar. Eles ainda precisam de mim. Fato é que, reanalisando o caso, eu consigo conceber que, primeiro, se eu tivesse feito uso da minha razão no sentido próprio da palavra, e se tivesse dado atenção a todos os meus sentidos, que colaboram e não limitam a minha razão, eu teria adotado uma postura mais cautelosa. Teria evitado esse problema, teria corrido para a área fofa. Era simples ali, porque eu ouvi com alguma distância. Segundo, eu poderia ter tomado um tiro pelas costas, porque durante muito tempo, eu, mesmo sem saber, resisti à ordem de parar. Eu não parei. E ele demorou a chegar, o cara me tinha uma perna fraca, porque eu correndo da bicicleta, o cara demorou para chegar até mim. Poderia ter tomado um tiro pelas costas. Sob uma visão humana, eu diria, poxa, é que o cara não queria se aborrecer, não queria, e é a visão do profissional do direito, não queria se conflitar, porque afinal de contas um crime de homicídio ele é melhor investigado e mais facilmente se chega ao autor do que um crime de roubo. Reanalisando o caso, eu disse, eu penso, provavelmente foi o sobrenatural que, nesse momento, me tocou. Talvez tenha sido a intercessão de Nossa Senhora. Talvez ela tenha pedido a Deus por mim, naquele momento em que eu rezava para ela. Talvez o meu próprio anjo da guarda, que já me advertiu antes, tivesse suscitado a Deus essa proteção especial. E interessante, quando eu cheguei em casa, envergonhado, porque aí a vai lá adiante, como é que eu vou admitir para minha esposa que aconteceu aquilo que ela me adverte, sobre o que ela me adverte há tantos anos. Racionalmente eu diria, poxa, você me adverte há 20 anos, há 17 anos, na verdade. Eu corria 20, ela me advertia há 17. E só uma vez aconteceu, você ainda está na desvantagem. Mas eu não tive nem coragem de contar, só consegui contar a ela no dia seguinte. E, curiosamente, ela disse, foi Nossa Senhora que intercedeu por você. Pode ser. E depois disso, ela desenvolveu, e não disse que foi por causa disso, uma devoção muito especial à Nossa Senhora. E sempre pede a sua intercessão. E sempre diz, olha, se Nossa Senhora intercedeu nas bodas de Caná e Jesus fez até o que ele disse que não era hora de fazer, a gente pede e ela haverá de interceder como intercedeu por você. Concluo. Nós podemos avaliar tudo o que acontece nas nossas vidas, das coisas mais simples, as mais complexas, dos momentos mais dramáticos, aos momentos mais descontraídos. Nós podemos analisar com a inteireza do nosso ser, e eu volto à resposta à primeira pergunta. Nós estaremos mais aptos a dar respostas, seja no nosso trabalho, seja no exercício da nossa paternidade, seja na nossa relação com os amigos, na medida em que nós nos permitamos ser todo, total, completo, aproveitando de tudo aquilo que Deus nos deu, das nossas intuições, dos nossos sentidos que às vezes chamamos de sextos sentidos, da nossa razão, que é essa
abertura à verdade. Tudo que nós fizermos, acredito eu, poderemos fazer melhor se nos dedicarmos inteiramente, colocarmos o nós por completo naquela atividade e naquele momento. E nesse aspecto, aí respondo a pergunta, o livro colaborou. Né? Ele me permitiu refletir sobre o passado, sobre um ângulo diferente, que me parecia tão fácil raciocinar, mas, por algum motivo, eu não havia pensado sobre essa ótica, ou pelo menos não, de uma forma um pouco mais profunda. E por isso, também agradeço, Camilo, especialmente a você, pela oportunidade da leitura. Evidentemente, recomendo, acho que é um livro para ser lido e relido. Ele sempre fomentará boas e profícuas reflexões. Bom, então agora eu faço a mesma pergunta, né, para Alexandre, né, qual a repercussão, né, também na sua experiência de médico e professor universitário, que essa obra teve no seu trabalho, né, que tem ainda hoje, você continua lendo e relendo essa obra. Eu teria muitos exemplos para dar, mas eu acho que precisa só uma premissa. Esse livro, então, nasceu, esse livro fala do ser religioso, que, portanto, não é a experiência da fé, é a experiência da pergunta humana. Não é a experiência de Cristo ainda, não é a experiência da igreja ainda. Ele faz parte de um percurso, uma trilogia. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é sobre Cristo, o terceiro livro é sobre a igreja. Mas esse é mais uma antropologia cristã do homem. E ele nasceu nos anos 50, nas aulas que o Camilo falou, nos anos 50, quando as igrejas em Milão, na Itália, onde esse autor era um sacerdote, as igrejas estavam lotadas. A missa tridentina em latim era uma liturgia muito bem cuidada, de grandes cerimônias. As catequeses eram de alto nível e a presença política dos católicos era fortíssima através da partido chamado Democracia Cristã. Tudo aquilo que muitos grupos hoje católicos sonham e dizem que é o que nos falta, existia nos anos 50. Tudo isso já existia. Porém, o autor Giussani disse: é uma questão de poucos anos, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque ele disse: o problema é muito mais fundo. O problema não está na catequese, na liturgia, na ignorância, ou pessoas verdadeiramente católicas na política. O problema hoje é humano. E para ajudar a entender isso, ele citava uma frase de um teólogo americano que diz: não existe nada mais inútil do que a resposta a uma pergunta que não foi colocada. Inicialmente, há 20 séculos, houve a evidente perseguição a Cristo e depois a perseguição aos cristãos. E depois, na evolução da história, a perseguição se tornou cada vez mais sutil, a perseguição à igreja propriamente dita. Mas faz pelo menos 3 séculos que houve um passo maior ainda nessa perseguição ao fenômeno religioso. O alvo agora nem é Cristo, nem é a sua igreja, mas é o próprio ser humano, a pergunta humana. Se eu consigo reduzi-la, se eu consigo achatá-la, Cristo não é percebido mais como uma resposta interessante. Um mês atrás eu tive um congresso nos Estados Unidos e uma noite eu saí com uma fome, querendo um bom restaurante, simples, mas bom de comida. Eu achei 5 fast foods.
de comida mexicana, de comida chinesa, de comida mexicana. Era tudo estilo McDonald's, sabe aquela fila, sabe aquela comida que enche, é muito saborosa, mas parece isopor. E eu falei assim, caramba, é um pouco assim que a pergunta humana religiosa é tratada e a gente é educada a achar que o McDonald's é suficiente, um culto cheio de emoção é suficiente. Então, para Jussane, ele dizia, o problema, numa ocasião que ele estava no campo com algumas pessoas, o problema, ele mostrava uma árvore, né? O problema não é que nós não nos damos conta de Cristo dentro da realidade, mas nós não nos damos conta das folhas que caem. Não estamos acostumados a olhar como presença as coisas presentes. Eis o diagnóstico de Jussane. É um diagnóstico muito mais profundo. Nosso problema não está no nível, o problema do homem contemporâneo não está no nível da fé, está no nível humano. E é esse o nível que o poder do mundo está trabalhando. Porque quando a pergunta humana é achatada, Cristo se torna muito menos interessante. Aquela frase lá, né? A coisa mais desinteressante é a resposta a uma pergunta que eu não tenho. Se eu não tenho mais uma pergunta humana, se eu não me dou conta que a minha pergunta é infinita, eu acho que coisas finitas podem satisfazer. Ou, como ele diz nessa frase que eu citei, nós não somos acostumados a tratar como presença as coisas presentes. Por que eu quis fazer essa introdução para te responder? Porque para mim o efeito do livro no trabalho foi começar a me surpreender com as coisas. E me dar conta que é uma experiência religiosa a forma como eu trato esse copo, como eu trato a prova a ser corrigida, a aula a ser preparada, o relacionamento com a mulher que eu amo. E fui entendendo que a religiosidade é mais do que as minhas práticas devocionais, que permanecem, que são essenciais, mas é uma forma com que eu trato, é uma forma com que eu olho as coisas, me dá conta que as coisas presentes são uma presença, estão aqui e poderiam não estar. Essa surpresa, esse estupor, é meio que relacionado com as coisas de forma religiosa. E aí, então, eu me dou conta que a oração, mais do que repetir as orações, existe uma maneira que eu trato a realidade, que é oração. E aí se realiza aquela promessa de Cristo. É necessário rezar sem cessar. Quando eu estou fazendo um atendimento clínico, eu tenho que prestar atenção no paciente. Não dá para eu estar rezando a Ave Maria na minha cabeça, enquanto aquela mãe está falando do problema da criança. Mas existe uma maneira de olhar aquela mãe e aquela criança que reconhece todo o mistério que aquela mulher é e que aquela criança é. E, portanto, nesse instante, eu estou rezando. Esse instante é oração. Então, é assim que o trabalho desse livro impacta na minha profissionalidade. Me educa a me relacionar com a realidade na sua, eu gostei muito da palavra que você, Paulo, comentou, na sua integralidade, eu acho que essa palavra é alguma coisa assim. Quer dizer, perceber que tudo que está envolto. Conto um exemplo mais simples, mas que também me impactou. Uma vez eu fui fazer visita domiciliar com um médico numa casa muito pobre, num barraco muito pobre.
E era uma mãe que morava com 4 filhos. Uma mãe sem companheiro morava com 4 filhos. Era uma sujeira. Eram as crianças tudo cheias de sarna. E faltava comida, era uma confusão ali. Eu pensei, meu Deus, isso daqui. E o colega que estava comigo disse: você reparou como as panelas brilham? E eu olhei, sabe essas casas que põem panela pendurada na parede? Brilhavam. E era desconcertante aquilo. Porque naquela casa não devia ter panelas daquele jeito. Como não tinha água naquela casa, ela tinha que trazer água e botar num baldezão. Ela tinha que criar aquelas panelas para brilhar daquele jeito. Aquelas panelas não deviam estar lá. E aquelas panelas revolucionaram o olhar que eu estava tendo para aquela mãe e para aquelas crianças. Tinha um componente de saúde na forma como ela tratava aquelas panelas, que fez eu reconsiderar o olhar que eu estava tendo para ela. Né? E eu pensei, eu só vou entender essa mulher se eu prestar atenção como ela trata essas panelas. Então, para mim, esse é um exemplo de como a experiência autenticamente religiosa, ou seja, que começa a ver as coisas presentes como presença, faz com que eu enxergue mais a realidade e considere fatores que, à primeira instância, eu não consideraria. E, portanto, eu me torno um melhor profissional. Um homem religioso não é tanto um homem que tem mais práticas devocionais. É um homem que está mais dentro da realidade. Enxerga mais a realidade. Não está no nível da aparência só. Termino só dizendo que uma vez dou aula então para 100 e tantas pessoas, salão por mês, estava dando prova e os alunos vão saindo, e ficou um aluno. Eu olhei e falei, esse cara está enrolando, eu essa prova já devia ter terminado. E de fato ele estava enrolando, depois eu descobri. Ele estava esperando todo mundo sair. Então no auditório dessa vez só sobrou um. Ele veio entregar a prova porque ele queria falar comigo sozinho. Professor, era a última prova final do semestre, né? Não, queria te agradecer, gostei muito da matéria, tudo, mas no final dessa disciplina eu fiquei com uma pergunta. Como que a gente faz para se tornar um profissional de saúde mais humano? Isso é algo inato? A gente nasce com sensibilidade? Ou é algo que a gente pode aprender? Sabe aquelas coisas que duram um segundo, mas para você parece que são horas? Porque em um segundo eu olhei para aquele aluno com uma ternura e um amor gigantesco. Por que ele fez essa pergunta para mim? E aí eu intuí, eu quis um bem gigantesco para esse cara. Eu desejo que ele conhecesse Cristo infinito. E eu respondi para ele: não, a gente aprende a ser mais humano. Não é só um dom natural, a gente se aprende. Por que a gente não começa a se encontrar mais para ajudar a gente a fazer esse caminho de se tornar um profissional cada vez mais humano? Eu convidei ele, eu não sabia. Depois eu descobri que ele era ateu, de esquerda, radical. Mas era ele que veio me perguntar, foi outro, não fui eu que escolhi. Vamos ler junto poesias. E ele chamou mais um. Esse mais um chamou outro. Depois de 6 meses éramos 10. Todos eles ateus. Todos. E eu falei, meu Deus, e aí? E daí no final do ano, depois de outro semestre, eu não sabia mais o que propor, porque eu propunha poesia, música, e que falava de ser religioso sem usar essa expressão. E eu falei, olha pessoal,
não sei, agora acabou nossos encontros, né? Tá? Vamos parar por aqui. E o mais quieto de todos falou, o que nunca tinha aberto a boca, falou, não, nós não podemos parar de fazer esses encontros. Mais ainda, quero saber por que você é assim. E aí eu falei da minha fé. Eu falei que era sempre era católico. E porque a experiência cristã me ajudava a olhar a pergunta humana sem precisar censurar nada. Por que eu quis encerrar contando isso? Porque eu acredito que o testemunho cristão no mundo hoje é eficaz quando ele é uma resposta a uma curiosidade que nasce no outro. Não foi nenhuma imposição eu falar de Cristo para eles. Eu respondi a uma pergunta dele. Por que você é assim? Foi necessário suscitar na atração humana, profissional, desses meus alunos, e quando nasceu a pergunta, por que você é assim, eu dei um nome. Eu acho que o mundo hoje tem essa grande... eu não sei, eu sou super otimista. Eu fico contente com tudo hoje, porque como a experiência religiosa deixou de ser algo de herança, e as pessoas nos chegam agora totalmente distantes de qualquer imagem. A minha geração, as pessoas tinham preconceito contra a igreja. Hoje, os meus alunos não têm opinião nenhuma, porque não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência religiosa, e, portanto, nem mesmo preconceito. E para esses alunos, quando nasce uma pergunta humana, eu lhes dou a razão do meu jeito de ser. Então, acho que esse é o impacto profissional que você perguntava do livro sobre mim. Repetir pela terceira vez. Me dá conta que existe uma forma de me relacionar com tudo que já é oração. Bom, eu espero que mais uma vez agradecer a presença de Alexandre, que veio tão longe, né, para estar aqui conosco, para compartilhar essa experiência que ele acumula durante todos esses anos, e também a Zé Paulo, né, que compartilhou conosco experiências também relevantes, né, e a primeira leitura que ele fez, né, o primeiro contato que ele teve com a obra. Né. E agradecer também a todos vocês que estiveram aqui, né, esperando profundamente, né, que aquilo que foi dito aqui, né, essa experiência que foi compartilhada, possa ajudar, né, a humanidade de cada um de nós a florescer. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.